Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da EBD, o canal que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta semana nós estamos com uma lição muito interessante, falando sobre a atualidade dos dons espirituais. Fique conosco e acompanhe a nossa aula após a vinheta. Então, roda a vinheta! Bem, meus irmãos, já estamos de volta para mais uma aula da EBD. Como falei, a lição de número 4, que tem por tema a atualidade dos dons espirituais. O nosso texto áureo se encontra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que nos diz o seguinte: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos falar sobre a atualidade dos dons espirituais, A verdade prática nos diz o seguinte, ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Amém? A nossa leitura bíblica em classe vai estar lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses dons espirituais, O apóstolo Paulo falou lá no capítulo 12, do livro de 1 Coríntios, mas também os dons espirituais também é mencionado em outras cartas de Paulo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos do 6 ao 8. No próprio carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, lá o versículo 28. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versículos 8 e 11. E também 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Amém? Esses aí falam sobre os dons espirituais, Há quem diga que os dons espirituais são apenas 9, que é o que é mencionado em 1 Coríntios, capítulo 12, Há outros que defendam que Paulo ele não quis enumerar os dons espirituais, Ele não deu ênfase ao número, e sim a sua aplicabilidade, Tanto lá na carta do livro de Coríntios, quanto lá em Romanos, quanto lá em Efésios, ele quis destacar os dons espirituais para serviço da igreja cristã, para nós, igreja de Cristo, amém? E o nosso primeiro tópico vai nos falar o seguinte, a necessidade dos dons espirituais hoje. E aqui, nosso primeiro ponto vai dizer, os cristãos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. Isso é uma verdade. Paulo vai falar, capítulo 12, versículo 1, vai falar o seguinte, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Amém? Para os irmãos que conhecem um pouquinho de história sobre a igreja de Coríntio, a igreja de Coríntio era uma igreja da Grécia, lá na Grécia Antiga, e era uma igreja que tinha muitas pessoas eloquentes, pois, se você for ver o contexto, era um país, era uma nação que era muito voltado à filosofia, à retórica, a falar palavras, falando no popular, muito bonitas, muito eloquentes, muito convincentes. Só que Paulo alerta e avisa ao povo de Coríntios que ele não seja ignorante para as coisas espirituais, ou seja, para os dons espirituais, Pois eles estavam achando que aquilo ali era igual à filosofia, à história e tudo que ele tinha aprendido, e eles estavam meio que falando, levando para esse lado, Só que os dons espirituais vêm do próprio Deus, é algo que não vem de nós, é algo que não está na nossa inteligência, é algo que nós não aprendemos, é algo, sim, que vivemos e que vem de Deus, é algo inteligível, que não vem da nossa inteligência. Então Paulo exortou ao povo de Corinto e nos exorta, quero que vocês também, nos dons espirituais atualmente, não sejais ignorantes acerca dessas coisas,
que nós possamos buscar mais, conhecer e seguir em conhecer o Senhor e os seus dons espirituais através do Espírito Santo, né? E aqui, ó, o termo usado para dons espirituais, né, são dois, pneumáticos e charisma. São termos gregos que explicam o uso da palavra dons espirituais. Esses dons são concedidos pela graça. Não há mérito humano no recebimento desses dons. Amém? Não é algo que venha de nós, como eu falei, né? Não é algo que venha da nossa capacidade, que venha do nosso entendimento. É algo que vem de Deus, né? E Deus quer nesses últimos dias que nós busquemos e continuemos a buscar os seus dons. Porque os dons espirituais, né, entre outras aplicabilidades, os dons espirituais é para exortação pessoal, ou melhor, para o crescimento pessoal, crescimento coletivo, que é da igreja, e o anúncio do evangelho, né? Se você for ver os dons espirituais, ele vai tratar da nossa fé pessoal, cada um com a sua, vai tratar do dom, um dos dons é o dom de curar, e aí vai tratar do coletivo, vai salvar, vai curar as outras pessoas, e também da palavra da sabedoria, né, que é para anunciar o evangelho de Cristo, amém? Entre outras coisas, a aplicabilidade dos dons são essas, amém? E o Senhor quer que a gente não sejamos ignorantes acerca dessas coisas, né? Amém? Que nós cada dia busquemos e seguimos em buscar ao Senhor. E eu separei aqui um trechinho, ó, que diz o seguinte, é uma pergunta na verdade, o que são dons espirituais? Né? E aqui nós assembleanos, né, nós cristãos assembleanos das Assembleias de Deus, nós cremos numa verdade que é o seguinte, ó, que segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, é a capacitação especial e sobrenatural concedida pelo Espírito de Deus para o que for útil. Vamos ler capítulo 12, versículo 7 de 1 Coríntios. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? O que tiver utilidade, o que for bom para o crescimento, né? O crescimento da igreja, para o crescimento dos irmãos, para o crescimento do corpo de Cristo, sim, é aplicável os dons espirituais. Os dons espirituais é para o crescimento. O que é? O que vem a ser essa palavra, né? Essa palavra é muito conhecida, né? Muito falada, né? Que é nada mais que crescer, né? Ser e degrau a degrau subindo. Vamos exemplificar aqui um edifício, né? O edifício tem a base, né? Faz uma base sólida e ali os engenheiros já calculam quanto peso se sustentará ali naquela base. Será 10 toneladas, será 20, 30, 50, 100 toneladas, 1 milhão de toneladas e por aí vai, né? É através daquela base. E aí, feito aquilo, nós vamos começando a crescer. Por isso que o apóstolo Paulo disse, mas antes crescer na graça e no conhecimento. É crescer, é dia a dia, ó. Um degrau por vez, um tijolinho por vez, né? Uma pecinha por vez e vai crescendo, porque tu tendo uma base sólida, e a tua base para estar sólida, ela tem que estar aqui, ó, dentro da palavra do Senhor, está aqui firmado, aqui, está condizente com a palavra do Senhor, porque senão é como uma parábola que o próprio Jesus falou, né, que o homem insensato construiu a sua casa na areia, e veio o vento e bateu, cresceram-se os rios e levou a casa, né? Porque ela estava firmada na areia. Se a gente nos firmarmos em Cristo e tiver uma base do conhecimento da palavra, os dons espirituais vêm só para somar, né? E ele veio só para isso, para crescer, fazer com que a igreja tenha crescimento espiritual. Amém? Deus quer nos abençoar também nesta área. Glória a Deus por isso. O nosso tópico número 2 vai nos falar sobre a função dos dons espirituais. Qual a função, né? Qual é a função? Nós cristãos, os cristãos, devemos sim saber a aplicabilidade que eu falei lá no início, né? Saber sobre as funções. Quais as suas funções, né? E eu vou citar aqui algumas, ó.
E eu vou citar primeiro a lista dos dons. A lista dos dons, né? Há quem defenda que existe apenas 9, como eu falei lá no início, né? Mas, como eu falei, Paulo não queria quantificar, e sim expor a aplicabilidade de cada um deles, amém? Glória a Deus. E não há nenhuma citação correlacionada que Paulo quis dizer que era só 9 dons. Tanto é que ele vai nas outras cartas falar, né? Mas a aplicação dos dons espirituais é para o crescimento da igreja. Basicamente é para isso. Para o crescimento pessoal, coletivo e evangelização, né? Essa é a função dos dons espirituais, né? Que nós possamos aplicar na nossa vida os dons espirituais, né? E ele tem várias classificações, né? Eu vou falar algumas aqui, ó. Classificação teológica, né? A classificação teológica é o seguinte, ó: dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da sabedoria, da ciência e discernimento dos espíritos. Amém? A classificação dele está assim, ó: dons de revelação, palavra da sabedoria e discernimento dos espíritos. Essa é a classificação teológica. Outra classificação: dons de poder, fé, dons de curar e operações de maravilhas. Também vem os dons de inspiração, dons de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Essa classificação é didática, que isso quer dizer o quê? É para aprendizado. E me chama a atenção, né, a aplicabilidade desses dons, a classificação dele, né? É interessante que, aqui como eu li, ó, os dons de revelação e palavra da sabedoria, da ciência e discernimento dos espíritos, né? Isso é para nos exortar, ou melhor dizendo, para exortar que nós venhamos conhecer melhor sobre essa aplicação, e ela vai ser aplicada onde? Né? Na evangelização, palavra da sabedoria, na palavra da revelação, no dom de profecia, que é a revelação de Deus, a palavra da ciência, né? Que é o conhecimento apurado, é o conhecimento mais a fundo, né? Vai aplicar no nosso dia a dia, vai ser aplicado também concernente à palavra do Senhor, amém? E o dom de discernimento do Espírito, esse é muito importante, preste bastante atenção nesse, discernimento de espíritos, dos Espíritos. Por quê? Porque muitas vezes o que é, não é o que é aparente, né? O que aparenta ser não é o que é aparente. Posso citar um exemplo aqui do apóstolo Paulo, né? Quando, juntamente com os outros apóstolos, subia para pregar o evangelho, uma mulher, né, uma adivinha, dizia: ó, esses aí são os santos homens de Deus que veio anunciar a salvação. E assim ela insistiu por muitos dias, e aquilo perturbou o espírito de Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele tinha o dom de discernimento dos espíritos. Ele sabia que aquilo ali não era um simples elogio, né? A gente deve sim dar honra a quem tem honra, mas não era só isso. Tinha algo por trás, né? Tinha algo por trás disso. Então Paulo foi e repreendeu e expulsou aquele espírito. Por quê? Porque ele soube julgar espiritualmente que aquele espírito que falava naquela mulher não era o espírito de Deus, e sim um demônio que se utilizava daquela mulher, né? E ela foi liberta, né? Embora que Paulo teve que sair da cidade e foi lá expulso. Por quê? Porque através daquela mulher tinha-se um giro financeiro, né? Ganhava-se dinheiro, e aí prejudicou, quebrou a cadeia financeira, né? Mas Paulo conseguiu, através do dom espiritual de discernimento, discernir que aquele espírito não era de Deus. Devemos ficar atentos, irmãos e irmãs, que nem tudo que nós ouvimos na igreja, nem tudo que nós ouvimos falar é verdadeiro. Nós devemos buscar e nos esmerarmos em buscar esse dom, para que nós possamos sim discernir, amém? Possamos buscar também o dom de discernimento para discernir aquele que é profeta do Senhor, que é profeta carnal ou profeta de Baal, né? Usando a referência aqui do profeta Elias, né? Tinha que era profeta do Senhor, mas tinha os profetas de Baal. Naquela ocasião que aconteceu, que eles foram desmascarados, né? Pois o Deus dele era morto e o Deus de Elias era o Deus vivo que descia fogo do céu, amém? E eles acabaram perecendo e morrendo
por conta da sua escolha de servir a um Deus pagão. Então nós devemos sim ter este dom de discernimento. Nós devemos sim buscar todos os dons, né? Paulo nos exorta e nos ensina que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Amém? Glória a Deus. E aí vamos falar um pouquinho sobre a classificação bíblica, né? A gente falou sobre a classificação teológica, né? Falamos aqui sobre os dons em 3 classificações teológicas, né? E agora vamos falar na classificação bíblica. Biblicamente, há quem defenda que eles são classificados por 3 partes também. São 2, 5 e 2, né? E aqui, ó, ele vai classificar aqui o seguinte, ó. E a classificação está dessa forma, tá? Outros defendem de forma diferente, né? E outros defendem dessa forma, que ele é classificado em 2, 5 e 2 para fechar os 9, né? Mas como eu falei, Paulo em nenhum momento quis quantificar, mas sim deixar em evidência a aplicabilidade de cada um deles, amém? E devemos ficar atentos também nessa palavrinha, ó, para o que for útil, capítulo 12, versículo 7, né? Tem tantas coisas aí na vida, tantas decisões, tantas coisas que acontecem que é inútil, não agrega, né? Não agrega nada em nosso conhecimento e nosso crescimento. Então, nós devemos sim usar, né? Buscar o Senhor e usar estes dons para que for útil. Se é útil no teu dia a dia, use, busque ele. Se você já tem, use no seu dia a dia. Se é útil para a evangelização, use-o. Se é útil e que vai salvar e curar vidas, use-o. Né? Na verdade, temos que usar para aquilo que for útil. O que for inútil, não vem de Deus, não use o dom espiritual, né? Se afaste desses ou dessas, ou desse grupo, ou disso, ou daquilo, né? Que não agrega, né? Paulo quis ensinar e exortar a igreja de Coríntios a buscar sim, buscar com sabedoria os melhores dons para ser aplicado o que for útil, sabendo que é o Espírito Santo que dá a cada um conforme ele quer, né? Amém? E o nosso terceiro tópico aqui, para a gente finalizar, vai falar dos dons. Os dons revelam a unidade na diversidade, e isso é importante, né? Eu vou ler capítulo 12, versículo 3, não, melhor dizendo, capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo, versículos 4, 5 e 6, que diz o seguinte, ó, e você vai ver que a Trindade vai atuar aqui, ó, né? É atuante, ó, versículo 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, e há diversidade de ministério, mas o Senhor, falando do Senhor Jesus, é o mesmo. Versículo 6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Perceba que o primeiro a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, falando de Espírito Santo. Depois a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, falando de Jesus. E por último, e a diversidade de operações, né? Mas é o mesmo Senhor que opera tudo em todos. Ou seja, há um concílio da Trindade, né? Na atuação dos dons espirituais, né? Mas lembrando que ele vem da fonte que é o Espírito Santo. Só que a Trindade está atuando para que isso seja uma realidade nos nossos dias, né? Nos dias de Paulo, quando Paulo orientou a igreja de Coríntios, orientou também a igreja da Galácia, orientou a igreja de Roma, né? Orientou a igreja de Éfeso, né? E também para nós hoje, a Trindade atua, ela é atuante. Nestes 3 versículos que citei, a atualidade, a atuação da Trindade na unidade, né? É o chamado Deus Trino Uno, que são 3 em serviços, né? São 3 em, como é que eu posso dizer? São 3 em funções, né? Desempenhadas, mas é o mesmo Deus, combinsualmente, né?
consubstancialmente, né? São da mesma substância. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Glória a Deus por isso, amém? E essa diversidade, né? Ela atua para quê? Para o crescimento da sua igreja. Cristo como cabeça e nós como seus membros bem ajustados. E o Espírito Santo e o Deus Pai também junto com o Espírito Santo, né? Junto com Jesus Cristo, para fazer com que a igreja cresça, pelo crescimento e o bem-estar da igreja, amém? Glória a Deus por isso. E aqui eu vou ler um trechinho que diz o seguinte, ó: há diversidade de dom, mas o ministério, isso eu até já li, né? Falando do nosso Deus, que é o Deus que opera todas as coisas, tudo em todos, né? E devemos sim buscar em conhecer mais sobre os dons espirituais. Aqui eu falei de modo resumido, mas ele tem passo a passo o ensino sobre os dons espirituais. Só os irmãos pesquisarem nesses versículos e capítulos e livros que eu citei, e lá vai falar com detalhes sobre a aplicação, sobre os dons espirituais, né? Que é dada a cada um para o que for útil e como o Espírito Santo quer, conforme está dentro da sua vontade e do seu querer, amém? E antes de concluir, quero pedir para você que ainda não é inscrito em nosso canal, né? Que se inscreva aí no nosso canal, que vai estar aqui no rodapé, aqui embaixo, ó. Te inscreve lá no nosso canal, deixa aí o seu like se gostou desta aula, né? Deixa o seu joinha. Também comente aqui embaixo se você gostou, né? E também ative o sininho das notificações para que quando tiver novos vídeos você ser o primeiro a ser informado. E também compartilhe a palavra do Senhor Deus, para que mais e mais vidas venham a conhecer esse Deus trino, uno, que faz coisas maravilhosas e continua fazendo atualmente, né? Os dons espirituais é atual. Não serviu apenas lá para a igreja de Coríntios, para a igreja de Roma, para a igreja da Galácia, para a igreja de Éfeso, né? Ela serve sim, a palavra do Senhor se renova a cada manhã, ela serve para nossos dias de hoje, amém? Glória a Deus por isso. E eu quero concluir com uma frasezinha, né, que diz o seguinte, ó: a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo, amém? Até que o Senhor venha nos tirar com mão poderosa e nos levar para morar com Ele, os dons espirituais vão estar agindo diariamente, incessantemente na vida de cada um cristão que assim o quer, buscar e seguir em buscar ao Senhor, amém? Dizendo assim, eu agradeço, né, a você que ficou conosco até o final, né? Agradecer a Deus primeiramente, agradecer a você, que Deus possa te abençoar a sua família, né? E Deus possa te livrar e te guardar. E se você ainda não é evangélico, se você ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus, procura a igreja mais próxima da sua casa e aceita Jesus, porque Ele tem bênção maravilhosa para dar para você e para a sua família, amém? Dizendo assim, eu concluo e agradeço e peço que você tenha, a Deus, que você tenha uma ótima semana. E se Jesus não voltar, no próximo domingo estaremos com mais uma aula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.